Hoje eu quero falar a vocês sobre uma história em quadrinhos que se encontra na revista dos Trapalhões número 6, publicada ali no finalzinho dos anos 80. A primeiríssima história dessa edição chama-se Aladidi e o Gênio Trapalhão. Nessa história, que abre com um cortejo real que transporta a princesa do castelo dessa cidade árabe, o Aladidi, que é esse personagem aqui, tá? Ele tá junto com Zacarias no meio do cortejo, ele interrompe o cortejo e os soldados quase passam por cima do garoto. Não fosse a princesa da historinha, a princesa que vinha sendo transportada pelo cortejo, intervir e permitir que o Aladidi simplesmente fosse afastado para um canto. O que acontece é que o Aladidi acaba se apaixonando pela princesa, tá? O mesmo acontece com a cobra do Zacarias. Desculpa, pessoal. O mesmo acontece aqui com a cobra do Zacarias. Acaba recebendo um beijo do Aladidi, que estava enamorado pela princesa. A cobra se apaixona pelo Aladidi e o persegue, diga-se desde já, pela história inteira. O Dedé aqui, como é que ele se chama nessa história? É o Mohamed Dedé. Deixa me ver aqui. Vai aparecer em algum lugar. Tá aqui, Mohamed Dedé. Mohamed Dedé surge do nada e coloca para o Aladidi que ele poderia conquistar a princesa caso se valesse dessa lâmpada especial aqui, que custa apenas 200 dinares, tá? O Aladidi cai no golpe do Mohamed Dedé e compra a lâmpada. Agora vamos abrir um parênteses. Para quem não sabe, para quem de repente é novinho, os Trapalhões são 4 picaretas. São 4 vagabundos, tá certo? Eles representam o clichê do vagabundo, essa caricatura, tá? Que faz parte da nossa cultura. Eles são pilantras, eles são trambiqueiros e que vivem se metendo em confusão. São trambiqueiros de bom coração, né? Eles pegaram esse clichê aí do trambiqueiro, colocaram, incutiram em cada um deles um bom coração para despertar a empatia do público, e eles são basicamente isso, uma trupe de trambiqueiros atrapalhados, tá? Então o Dedé eles vêm tentando pregar peças uns nos outros, pregar golpes, certo? E o Dedé está tentando fazer isso nesse momento, está vendendo uma lâmpada fajuta, né, com um gênio fajuto pro Aladidi, que compra a lâmpada para poder conquistar a princesa. O detalhe é que quem surge da lâmpada não é nenhum gênio nenhum, é o Mussum. Mas qual é o nome do Mussum na história? Desculpa, pessoal, não tomei nota disso, depois eu vejo aqui, tá? Mussum Mustafá. Mussum Mustafá é o gênio que surge dessa lâmpada fajuta. O Didi pede então ao Mussum Mustafá, acreditando ainda que ele é um gênio, pede por roupas novas para se apresentar diante da princesa. Pede por um cortejo e o que o Mussum consegue providenciar é um desfile de escola de samba para levar o Aladidi até o palácio. No palácio ele pretende pedir a mão da princesa. O que acontece aqui é o seguinte: o sultão surge com a princesa. Por alguma razão ele toma todos os 4 trapalhões que aqui se encontravam como candidatos igualmente válidos a pedir à princesa, né, a desposar a princesa. Ela sugere inclusive que ela escolha um dos candidatos e ela acaba por escolher esse rapazinho aqui, que é no serviçal do palácio. Ninguém sabe exatamente o porquê ela escolheu esse rapazinho ao invés desses 4 grandes partidos aqui, né? Bons partidos, entre aspas. No final da historinha, é revelado que ela escolheu o serviçal do palácio por eles terem uma dentição, por eles se parecerem, por eles terem uma dentição semelhante. Ambos são dentucinhos. Muito bem, pessoal, sobre essa história eu queria comentar o seguinte: afora o fato que eu não entendi por que o sultão surge na sala e toma os 4 que ali estavam como candidatos igualmente válidos, e não só o Aladidi, que estava vestido aqui com essas roupas de escola de samba, mas enfim, não só o Aladidi que havia se apresentado, né, para se candidatar da mão da princesa. Afora o fato que eu não sei por que ele tomou os 4 como candidatos válidos, afora isso, a história funciona para mim. Para mim faltou uma pequena explicação do porquê ele está assumindo os 4 como candidatos aqui. Mas vai lá, é uma história em quadrinhos infantil, feita no finalzinho dos anos 80. Tem um furinho ou outro, tem um probleminha ou outro, mas a gente acaba relevando. Por ser uma história infantil, por ser uma comédia, o nível de exigência não é o mesmo que se teria para uma história mais séria, né? De qualquer forma, eu sinto que faltou isso. Faltou uma cena do
o Sultão, né, colocando pra gente, para quem é leitor, para quem é espectador, o porquê dele estar considerando os 4 aqui como candidatos. Mas, enfim, estavam ali na sala, tudo bem, ele tomou os 4 como candidatos à mão da princesa. E é isso, afora essa reflexão, gostei muito, me diverti. Rapaz, simplesmente de ver essa figura dos trapalhões, dos trambiqueiros que não conseguem aplicar um golpe direito, não conseguem dar certo, não conseguem ganhar, né, na loteria, não conseguem virar a própria sorte, transformar a própria sorte. Simplesmente me deparar com essa caricatura, com essa figura, já me provoca algum riso. Tá? Eu sou de uma geração que cresceu lendo esse tipo de quadrinho, pessoal. Sou de uma geração que cresceu assistindo Trapalhões. Eu era criança quando os Trapalhões estavam no auge do sucesso. Então, não tem como não se afeiçoar ao quarteto e não dar boas risadas com isso aqui, né? Mas as piadas em si também funcionam. Para mim elas funcionam, são infantis, são pueris, mas funcionam. Recomendo demais sobre essa história em particular. Fica essa reflexão. Há elementos de uma história que, se não forem devidamente explicados, acabam gerando algum tipo de desconforto. Podem gerar algum tipo de quebra, né, de ritmo, de ruptura, no que concerne a imersão, de quebra de ruptura, tá? No que concerne a imersão. E é isso. Fica essa reflexão aí sobre o roteiro. Os responsáveis por essa história em particular, a lá de Eugênio Trapalhão, são a Lúcia Nóbrega fez o roteiro, o Fernando Bonini fez os desenhos, o Carlos Rocha a arte final, quem fez as letras foi o Newton Morise e as cores a Sônia Regina. Tá? Bem, pessoal, eu pretendo abordar outras histórias desse mesmo título, inclusive tem outros títulos aqui. A próxima história seria Um Cão Cheio de Truques. Será que vocês estão interessados nesse tipo de abordagem, nesse tipo de material? Resumindo a história e fazendo alguns comentários breves sobre o roteiro, sobre a arte? Se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, me digam aí, deixem um comentário, deixem uma sinalização, deixem um like, mas só se você realmente quer ver esse tipo de produto, nesse tipo de vídeo aqui no canal. Grato por me assistir até este ponto, eu aguardo em um de nossos próximos vídeos. Até lá!